E então, pessoal, e estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal. E desta vez vimos com o Aceita que Dói Menos. O primeiro quadro, o primeiro vídeo deste quadro. Este quadro é tudo sobre histórias e perguntas. Histórias e perguntas da vida amorosa, sexual, curtição e alguma amizade. Vai ter tudo à base disso. Se tiver alguma coisa engraçada para partilhar, digam aí. Vou ter de responder da melhor maneira possível, com um tom sempre humorístico e do meu conhecimento e da minha experiência. Então, partimos para a nossa história de hoje, que é sobre o dia em que eu namorei, o dia em que eu comecei a namorar com uma ninfomaníaca. O que é que vocês acham? É engraçado isso. Então, eu ainda estava no tempo de aulas, eu não sei agora em que ano é que andava e sinceramente nem me lembro a idade que eu tinha, mas devia ter uns 18 anos já. Conheci através de uma amiga minha uma outra rapariga, que eu não vou falar o nome delas, por conta de... Não interessa e de... É só uma história verdadeira, mas é uma história e ela pode não se sentir confortável estar a partilhar isto. E então, conheci que admito que era numa altura que eu estava imensamente desesperado. Então o que aconteceu? Eu fui... essa amiga minha apresentou-me essa tal outra rapariga e começamos a falar e que é... Agora vai a conversa bem, decidimos nos encontrar e ter alguma coisa, não é? A ideia que nós nos encontramos já era ter algo, namorar e que é. Eu achava bonita, não. Eu achava atraente, não. Só comecei a namorar com ela porque estava desesperado, sim. Não se deve fazer isso, não se deve. Só me arrependo imenso e digo, mais vale estar sozinho do que estar a namorar com alguém por desespero. E esse aí foi um dos maiores erros da história. Então, pronto, comecei a namorar com ela. Até aí, tranquilo. Eu não sabia que ela é ninfomaníaca. Eu digo ninfomaníaca, eu ouvi dizer que ninfomaníaca tem que ter um relato médico e não sei o que mais. Mas para mim a experiência era ninfomaníaca, independentemente se não tem um laudo médico a dizer que era ou não é. Por aí que eu digo, também não vai a sério que eu digo. E então estava a tentar lembrar da história. Então, nós nos encontramos e da primeira vez que estivemos juntos, não rolou nada, não teve assim nenhum sinal, foi só na segunda vez que estivemos juntos, ou na terceira, rolou. Até aí tudo bem, tipo, eu queria, estávamos os dois com a vai, nem sequer estava na minha casa, vamos até a minha casa para, molhar o biscoito e eu me deparei com uma situação em que ao longo do dia, daquelas horas, sinceramente parecia que nunca mais acabava aquelas horas, porque cheguei ao ponto de, tipo, eu fazia, ok, está-se bem, e eu nem me deixava descansar, basicamente, era tipo, mal eu acabava e já queria mais, e sentia mesmo que eu nunca estava satisfeita, e isso foi acontecendo várias e várias vezes, tipo, eu, ok, não buscar novidade e assim, e então ela começou, tipo, pronto, a exigir sempre mais e tipo, era bem complicado, sinceramente. Imagina, okay, vocês são homens, podem entender, vocês chegam ali, estão ali com a mulher, mas eu não tenho que durar um dia, foda-se, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 10, 20, meia hora, 1 hora, 2. Mas depois, quando vocês acabam, vocês gostam de relaxar nem que seja tipo 1 minuto ou o quê? É o normal dos homens. Também não digo que o meu depende muito. Há momentos que não preciso relaxar para estar para outra vez tenho, outra vez nem consigo mais. Depende muito da vez para vez. Só que, no caso dela, era tipo, nem te deixava descansar. Era, ok, acabou, acabaste, ok, pronto para o próximo. Estou cansado, não me apetece mais e assim. Não quero saber, vamos. E ela literalmente forçava a que acontecesse. Não digo que foi tipo violação, nem isto, nem nada disso. Apesar de, às vezes, não é? A primeira 1, 2 vezes eu até queria, mas depois já começou a ser muito mais porque ela queria e ela forçava a que acontecesse. Muitas vezes eu já não tinha mais fora, não tinha mais energia e ela, pronto, brincava comigo até que desse para continuar. E isso acontecia. Eu cheguei a contar, tipo, na maioria das vezes, mais de 10 vezes. Tipo, literalmente, mais de 10 vezes, não estou a exagerar. E foi acontecendo uma vez, um primeiro dia, ok, segundo, ainda mais, e foi indo. Chegámos ao ponto em que nos encontramos em minha casa por volta da 1 da tarde, e ainda eram mais ou menos 10 da noite, ainda estava lá em minha casa e a molhar o biscoito. Essas 10 horas, já tinha sempre ali a molhar o biscoito, com poucas pausas. Mas chegava ao ponto que quando eu saía do meu quarto, tinha trocado completamente a cama toda, que estava completamente toda encharcada. Os lençóis completamente encharcados de suor. Tipo, sem exagero. Eu cheguei ao ponto de estar a colar na cama de tanto suor que já tinha. E foi também com a única que isso aconteceu de ficar assim tão suado. E porque era muito isso, era muito tipo, bem, pá, molhámos biscoito, mas
ela nunca estava satisfeita, nunca estava o suficiente para ela, nunca chegava ao ponto dela estar pronta, estar satisfeita. Então, essa mais e mais. Chegava ao ponto de eu chegar ali às 10 da noite, olha, tens de ir embora e quê? Porque se por vontade dela, ficava lá a dormir e continuava a noite toda. E eu não tinha paciência para isso. Aguentei mais ou menos 2 meses. Ao final dos 2 meses eu decidi acabar com ela, porque era tipo literalmente todos os dias. Era raro o dia em que não acontecia. E os poucos dias que não aconteciam, se calhar tipo um domingo ou o que é que nós íamos sair com meus pais, então não acontecia durante a saída, mas acontecia antes e depois. Mas era tipo todos os santos dias. Por nessa altura também eu parti o braço, não conseguia ir às aulas, e mesmo com o braço partido, com a mão partida e que era todo o santo dia. E também nessa altura, não estou em erro, eu só tinha aulas de manhã, porque eu estava a acabar umas disciplinas que me tinham falhado, e eram basicamente todas de manhã, então acabava por, pronto, a tarde ter sempre livre, então ela ia, e era sempre. Opá, eu cheguei a contar, a fazer as contas desde 2 meses que nós namorámos, de fazer mais, chegar quase a 400 vezes, em 2 meses. E eu, tipo, não dá mais, tipo, eu gosto muito de molhar o biscoito, mas tem também um limite, não é? Porque sinceramente senti também ser um bocado abusado, um bocado tipo, pá, que só me queria para aquilo, porque não fazes mais nada senão isso. Se eu quisesse ser com ela, que eu nunca queria só fazer isso, e era um bocado chato. Era bem complicado, tipo, aguentar tipo, essa pressão toda de tentar sempre pronto para mais, e se não estou, tens de estar e tens de fazer acontecer, e eu ficava meio que, ok, o que é que eu posso fazer para que isso não aconteça, para deixar satisfeita, não é? Mas não havia nada, tipo, mesmo depois dessas 10 horas que nós ficávamos, 9, agora não sei contar direito, era entre 1 e as 10, pronto. Ela chegava nenhuma única vez ficar satisfeita, e isso me deixava meio que triste também, porra, tipo, eu era capaz de, pronto, ter feito 10 vezes por mim, né? Contando as vezes que eu ficava satisfeito, 10 vezes. E ela, nada, e continuava, e tipo, e digo que tipo, as pausas eram muito curtas mesmo, porque não deixava arrefecer quase. Ou seja, eram literalmente ali, e várias vezes. E realmente é complicado, tipo, é uma história engraçada agora contar, e que mas na altura não achei muito engraçado. E eu tenho problema em acabar com as pessoas, então eu normalmente deixo enrolar até arranjar alguma brecha para acabar com a pessoa. Até que foi uma das únicas que eu acabei, porque eu arranjei numa brecha que ela me deu para acabar, e eu sei aproveitar essa brecha para parecer que foi ela que acabou comigo e não eu com ela, porque eu realmente tenho muito esse problema de deixar as pessoas, por mais que não sejam boas comigo, e ela realmente não estava a ser boa comigo, porque era isso. E depois havia outra história que eu depois vou contar nos outros episódios, mas eu queria deixar a primeira esta para ver o que é que vocês acham, e realmente eu me sentia bem impressionado com essa história toda, bem tipo, intimidado com essa história toda, que eu não conseguia fazer mais nada, não. Isso, e está com ela, isso, e por conta ela estava 24 horas comigo, e estaria ali 24 horas sempre a fazer, se calhar era só capaz de parar para dormir, e se calhar até mal. Então, e foi isso, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da história, se tem alguma história que possa, pronto, parecida com esta, e digam aí nos comentários o que vocês acharam. Então, fiquem bem, e até um próximo vídeo.